Bom, pessoal, dando continuidade, então, à nossa discussão. Neste momento, eu quero acrescentar alguns elementos novos, análise de gráfico, para poder complementar o que a gente falou no último vídeo, tá? Então, eu peguei esse material aqui, mais uma vez, agradeço aí a editora da LTC, né, do Grupo 1 da GEM, por ter, né, nos fornecido esse material para professores, né, que auxiliam nas nossas aulas. Então, bom, primeiro, eu não vou discutir somente o movimento em uma dimensão, tá? Mas tudo que vale aqui para uma dimensão, ela pode valer também para 2 dimensões e 3 dimensões, tá? Lembrando da discussão que a gente teve no último vídeo, né? Em que eu mencionei para vocês a questão da adição dos termos, né, referentes à primeira, segunda e terceira dimensão nas equações, tá? Então, lá nós falamos de deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração, né? Tanto média quanto instantânea. E aqui eu vou só acrescentar alguns elementos na discussão, para a gente poder, então, fazer essa parte, que é a aceleração constante, né? Como é que é o movimento dos corpos sobre essa situação, né, de aceleração constante. Nós vamos, então, desenvolver as equações em cima do cálculo diferencial e das equações que a gente já discutiu no último vídeo, tá? E aí nós somos capazes de determinar a velocidade e posição em qualquer instante. Então, nós vamos dar uma de cartomante aqui para poder determinar essas grandezas físicas, né? E depois, para os sistemas cuja aceleração não é constante, nós vamos, então, adotar o método da integração para poder, então, determinar esses casos, tá? Analisar o movimento de corpos que não estão sob o efeito da aceleração constante. Combinado? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu acho que é muito importante a gente também dizer em que limite que está a nossa discussão. Neste momento, eu não estou preocupada em dizer quem é que causa o movimento de qualquer corpo, tá? Isso nós vamos ver a partir das leis de Newton e essa parte da física chamada de dinâmica. Nesse momento, eu vou estar lidando apenas com a cinemática. O que a cinemática está preocupada aqui? Apenas descrever o movimento do corpo, tá? E aí determinamos a sua posição, a sua velocidade e a sua aceleração à medida que o tempo passa, tá? Vou discutir aqui, em primeiro momento, os movimentos que a gente pode estudar na física, né? E são exemplos simples, vocês vão ver que são exemplos que vocês viram no ensino médio, mas que a gente pode aproximar o estudo apenas com o movimento em uma dimensão, tá? E aí, nesse caso, nós vamos estudar o movimento de queda livre, tá bom? Antes de ir para o movimento de projéteis, tá? Porque nós vamos ver que o projétil tem uma coisinha bem bacana ali, uma complementação de 2 tipos de movimentos. Mas, enfim, isso vai ser para daqui a pouco. Mais uma vez, a discussão aqui, reforçando, nós vamos considerar todos os corpos como partículas, tá? E nós vamos considerar todos os corpos se movimentando, com todas as partes se movimentando da mesma forma, tá? Da mesma forma. E aí, bom, aqui nesse caso aqui, está sendo discutido nessa figura apenas a posição em função do tempo. Mas só lembrando, pode ter tanto para o eixo X, quanto para o eixo Y, quanto para o eixo Z em 3 dimensões, combinando 2 delas ou não, sendo apenas uma, não importa. Nós teremos, então, direções positivas quanto negativas, tá? Um sistema de coordenadas. Aqui está mostrando apenas o caso unidimensional. Então, em 2 a 3 dimensões são os gráficos que a gente já falou no slide passado. O deslocamento, então, só relembrando, é a mesma situação da posição. Você podemos ter, então, um deslocamento descrito tanto para a posição negativa quanto para a posição positiva, tá?
O deslocamento preocupa-se apenas com o ponto final menos o ponto inicial. Aqui nessa figura está mostrando apenas o caso unidimensional. Então, a gente viu em alguns exemplos no vídeo anterior, vendo isso daqui acontecer em 2 ou 3 dimensões, tá bom? Aqui um pequeno exemplo só, para a gente entender melhor e fixar isso bem. Se você tem um corpo na posição igual a 5 metros, onde x1 é igual a 5 e x2 é igual a 12 metros, então ΔX vai ser simplesmente 12 menos 5, 7 metros no eixo x. Porém, nós teremos um valor de ΔX positivo, uma vez que o ponto final tem um valor numérico maior do que o ponto inicial. Poderia ser o contrário? Sim, poderia, dependendo da situação, sim. Significa que o corpo está tendo deslocamento para o eixo do x negativo. É o caso, por exemplo, quando ele está na posição x1 igual a 5 e vai para uma posição x2 aqui à esquerda igual a 1, né? Seria do lado de cá, ao contrário desse desenho. Então, seria aqui x2. Então, aí no caso, nós teremos o ponto final é 1, menos o ponto inicial é 5. Então, você teria menos 4 como deslocamento, tá? Então, aqui o ΔX está indicando o movimento ao longo do x negativo, tá bom? Você pode ter uma situação que você tem um deslocamento também igual a 0. É possível, é. O corpo sai de um ponto e volta nele mesmo. Então, o ponto inicial e o ponto final é o mesmo. Então, você tem um deslocamento total ΔX igual a 0, que é esse caso que está aqui. Tá bom? Então, vejam bem que o deslocamento não dá um trajeto real, né? Foi algo que a gente já discutiu atrás, também em um dos vídeos. Bom, a velocidade média, né? A gente pode ver aqui nessa discussão o que seria a velocidade média. Então, mais uma vez, seria o deslocamento total, né, no intervalo de tempo que você considerou para estudo, né? Então, nessa figura, mostra aqui, por exemplo, a posição X à medida que o tempo passa. Nesse caso, o corpo manteve-se na posição -2 o tempo inteiro, tá vendo? Então, essa é a curva de x de t. X de t, para esse exemplo aqui, vai ser igual a -2 na direção y. Ele não muda com o tempo, ela é constante. Você pode ter uma outra situação que a posição muda com o tempo, tá vendo? Aqui é uma curva, aqui é outra. Então, o corpo, por exemplo, aqui, esse ratinho, está na posição inicial, tá vendo? No tempo t igual a 0, nesse caso aqui, ele está na posição -5, tá vendo? E na posição t, instante t igual a 3, ele está na posição 0. No instante t igual a 4, ele está na posição 2. Então, a gente pode pensar na velocidade média, imaginando entre o ponto -5, que é o inicial, e o ponto 2. Então, você vai ter, aí no intervalo, você teria isso daqui, com velocidade média. Seria o ponto, a posição x final, que seria 2, né? Menos 5, no intervalo de tempo igual a 4 segundos. Então, a posição final seria 2, menos a posição inicial, que é -5. Então, aqui nesse caso, você vai ter 7 sobre 4 metros por segundo, tá? Essa seria a velocidade média desse corpo aí, ok? Então,
exatamente, né, o que esse exemplo aqui relata, muito parecido com o relato anterior, né, do cálculo. Então, nós vamos então ver o corpo aqui. No caso, olha só, fica bem claro para nós, a curva em azul, tá vendo? Representa a posição real do corpo à medida que o tempo passa. E se eu quiser calcular a velocidade média entre dois pontos, entre o instante t igual a 1 e t igual a 4, eu tenho então que usar o deslocamento nesse intervalo. Nesse intervalo de deslocamento, observem, é a linha vermelha. Vejam bem que perde um pouco da definição do trajeto real nesse canto aqui, então por isso que é realmente velocidade média. Então a posição final do corpo, a posição x em função do tempo, nesse gráfico dá para nós aqui, a posição do corpo no instante t igual a 2, que é o último ponto, né? Aliás, que t igual a 4, a posição final, vai ser igual a 2, de acordo com o gráfico. Então, 2 menos, nessa posição inicial x igual a 1, aliás, posição inicial t igual a 1, a posição do corpo é menos 4. Então, intervalo de 4 menos 1, 3 segundos, você tem então 2 metros por segundo, né, a velocidade desse corpo, ok? Então, a velocidade média e a média da velocidade, que o mesmo intervalo, podem ser diferentes, tá? Isso aqui é uma informação que muitos alunos, na verdade, têm dúvida, tá? Então, a velocidade média é definida como termos da distância total viajada no tempo intervalo de t, tá? Delta t. Bom, a velocidade instantânea, como a gente já relatou aí há pouco no vídeo anterior, né? Então, ela vai nos dar a velocidade num tempo específico, tá? No instante t específico. No caso da aceleração média, foi também algo que a gente já conversou. Então, a aceleração média não nos dará a aceleração real do corpo, tá? Ela vai dar um valor médio. E lembrando também as unidades, metros por segundo ao quadrado. E a aceleração instantânea nos dá a aceleração naquele intervalo, naquele tempo específico, tá? Uma coisa interessante aqui da aceleração, que vale importante lembrar, né? Enquanto velocidade a gente tem como a derivada da posição em função do tempo, né? E a aceleração como a derivada da velocidade em função do tempo, se a gente unir essas duas informações aqui, a gente tem então que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Então, aqui está escrito em uma dimensão, mas vale para todas e quaisquer combinações aí, 2 dimensões, 3 dimensões, tá? Então, a aceleração seria a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá ok? Então, aqui o que me interessa bem nessa discussão é esse gráfico, tá? Aqui representa uma situação em uma dimensão. A gente poderia ter um gráfico em 3 dimensões e ainda mais um eixo para o tempo. E aí, como que a gente faz a análise para esse caso? A gente analisa cada dimensão separadamente. Então, você vai analisar só x, analisa só y, analisa só z, caso você tenha 3 dimensões. Eu vou mostrar o exemplo aqui para uma dimensão só, que é a x, e as outras vocês vão fazer o estudo da mesma forma separada. Então, vamos ver aqui como é que está a posição desse corpo na direção x à medida que o tempo passa. Então, eu coletei os dados no laboratório e obtive como resultado, depois de um ajuste de uma melhor curva, né? Que isso é um passo que vocês vão ver no curso de física experimental. Então, eu vou já imaginar a situação que já está pronto para análise. Então, como isso foi feito é discutido no curso de física experimental. Então, não vai entrar em discussão agora. Mas, enfim, foi obtido já essa curva, tá? Azul, essa me dá a posição do corpo no intervalo de tempo de 0 até 10 segundos, tá vendo? E aqui é o ΔX dela, aqui, nesse intervalo de tempo ΔT, eu posso fazer uma combinação de ΔX e ΔT para qualquer valor que eu quiser, tá?
Então, a curva da velocidade em função do tempo seria a derivada da posição em função do tempo. Então, se eu pensar, né, na derivada dessa curva azul, eu teria essa curva vermelha. Tá? A velocidade, por sua vez, é a derivada da a aceleração, por sua vez, é a derivada da velocidade em função do tempo. Então, aí, se eu pensar a derivada dessa curva, de ponto a ponto, eu teria essa situação aqui, tá? Então, vamos ver, o corpo no ponto A, né, ele está parado, então ele não tem velocidade, 0, nem aceleração, 0. Entre esse ponto 1 a 3 segundos, o corpo começa a apresentar uma velocidade que muda proporcionalmente com o tempo, certo? Então, é uma velocidade linear. Então, do ponto 1 até a 4, a gente vê, então, que a posição do corpo aumenta, não é de forma linear, vocês percebem isso, né? Varia, na verdade, com o quadrado do tempo. E a aceleração do corpo nesse mesmo intervalo, ela é constante. Então, daqui de cara a gente vê que uma aceleração que é constante produz uma velocidade que é linear e produz uma posição que vai ser quadrática. A gente consegue ver isso quando a gente faz o processo de integração. Vou mostrar para vocês isso numa outra maneira, tá? Então, quando nós observamos o corpo, então, depois de 3 segundos até 8 segundos, que é esse intervalo aqui, ó, de 3 até a 8, olha, percebam que o corpo começa a mudar a sua posição proporcionalmente com o tempo. Então, aqui você tem uma mudança linear, né, da posição. Então, essa mudança linear da posição indica para mim que a velocidade vai ser constante nesse intervalo. E, consequentemente, a aceleração vai ser nula. Então, se nós pensarmos no processo de derivação, né, a derivada de alguma coisa que depende do tempo vai ser igual a uma constante. A derivada de algo que é constante em relação ao tempo vai ser 0. Então, vou escrever as equações aqui. Então, vamos imaginar aqui que a posição x de t, nesse intervalozinho, seja alguma coisa x vezes o tempo. Então, a velocidade vai ser a derivada disso daqui em relação ao tempo. Então, vai dar apenas essa quantidade x que está aqui em cima. Então, vai dar uma constante, tá? Se eu derivar, então, a minha velocidade em relação ao tempo, nós teremos, então, a partir disso, o valor igual a 0. E isso é a minha aceleração. Então, aqui eu vou só tirar esse vetorzinho aqui, porque aqui nós estamos falando de v de x, tá? Então, eu vou colocar o vetor aqui. Então, você vai ver que nesse intervalo, ela é igual a 0, a aceleração. Aqui você tem um corpo também variando de forma não linear a sua posição. E aí você vê que a velocidade diminui linearmente com o tempo, né? Intervalo de 8 a 9. Mas tem aqui, então, uma aceleração que é negativa, porque o corpo está diminuindo a velocidade no tempo de forma linear. Se ele está diminuindo a velocidade, significa que ele está desacelerando. Bom? Ok. Como que a gente pode fazer relação entre a posição diretamente com a aceleração? É olhar a concavidade de uma parábola em cima da função x de t, em cima da função posição, e verificar se ela está com concavidade para cima ou para baixo. Aqui nesse intervalo, se a gente imaginar aqui uma parábola mais ou menos desenhada, a gente vê que ela tem a concavidade dirigida para cima. Então, nós teremos uma aceleração positiva. Aqui, a concavidade está dirigida para baixo, tá vendo? Então, nós teremos uma aceleração negativa ou desaceleração. Ok?